Medonho Alho Episódio 47. A maldição sob as árvores em Nidiva. Prólogo. A lenda de Nidiva. No coração de Vrindavan, uma cidade rica em tradições antigas e devoção espiritual, encontra-se um lugar envolto em mistério, Nidiva. O próprio nome evoca um sentimento de reverência e apreensão entre os habitantes locais, pois acredita-se que este bosque sagrado é diferente de qualquer outro. Disse que Nidivan, que significa floresta de tesouros, é a morada terrena do Senhor Krishna, o amante divino e divindade brincalhona da mitologia hindu. A lenda de Nidivan é tão antiga quanto o próprio tempo. Disse que todas as noites, enquanto o mundo ao seu redor adormece, a floresta desperta com uma energia sobrenatural. As árvores, com seus galhos retorcidos e retorcidos, ganham vida, balançando ritmicamente ao som de uma música etérea que só elas conseguem ouvir. É durante esta hora de encantamento que o Senhor Krishna desce dos céus para realizar a Ras Leela, uma dança divina de amor e devoção, com suas amadas gopis. Mas esta dança sagrada não se destina aos olhos mortais. Os moradores locais acreditam que qualquer pessoa que ouse testemunhar o Ras Leela ou permanecer em Nidiva após o pôr do sol terá um destino pior que a morte. Muitos tentaram desvendar o mistério de Nidiva, apenas para desaparecer sem deixar vestígios ou serem encontrados em estado de loucura, incapazes de falar sobre o que viram. Os avisos são claros: Nidiva não é um lugar para ser menosprezado e é melhor deixar seus segredos intactos. No entanto, há sempre aqueles que se recusam a dar ouvidos aos avisos. Céticos e caçadores de emoções aventuraram-se nas profundezas de Nidiva, confiantes de que poderiam desmascarar o mito. Mas a lenda persiste e fica mais forte a cada ano que passa. Nidiva continua sendo um lugar de admiração e medo, um lembrete de que é melhor deixar alguns mistérios sem solução. Capítulo 1. A chegada dos céticos. Thomas e Emily Parker sempre se orgulharam da sua racionalidade. Como viajantes experientes e céticos autoproclamados, eles passaram anos explorando o mundo, desmascarando mitos e lendas onde quer que fossem. Seu blog, Mythbusters on the Road, ganhou um número considerável de seguidores, atraindo leitores que compartilhavam seu desdém pela superstição e pelo paranormal. Quando ouviram falar de Nidiva pela primeira vez, foi através de um fórum de viagens onde os moradores locais debateram apaixonadamente a autenticidade da lenda. Intrigados com a ideia de um bosque sagrado que supostamente ganhava vida à noite, Thomas e Emily decidiram adicionar Vrindavan ao seu itinerário. Eles tinham certeza de que Nidiva era apenas mais uma história exagerada, produto de fervor religioso e imaginação hiperativa. Ao chegar em Vrindavan, o casal ficou imediatamente impressionado com a atmosfera espiritual da cidade. As ruas estavam repletas de templos e o ar estava repleto do som de canções devocionais e do cheiro de incenso. Era um contraste gritante com as cidades movimentadas a que estavam habituados e, embora Emily achasse aquilo encantador, Thomas permanecia indiferente, concentrado apenas na sua missão. A primeira parada foi no mercado local, onde esperavam reunir informações sobre Nidiva. Os lojistas estavam mais do que dispostos a compartilhar histórias, cada uma mais fantástica que a anterior. Falavam de pessoas que enlouqueceram depois de passar a noite em Nidiva, de figuras sombrias vistas dançando entre as árvores e de uma presença divina que podia ser sentida, mas não vista. Apesar das histórias ameaçadoras, Thomas e Emily permaneceram imperturbáveis. Eles compraram algumas bugigangas como lembrança, incluindo uma pequena escultura em madeira do Senhor Krishna, antes de seguirem para os arredores da cidade, onde Nidiva os aguardava. A entrada de Nidiva era marcada por um portão simples de madeira, adornado com guirlandas de flores de calêndula. Uma placa em hindi e inglês alertava os visitantes para não entrarem no bosque após o pôr do sol. Emily leu a placa em voz alta, revirando os olhos com a sugestão de que o lugar era mal assombrado. Parece que eles estão realmente tentando vender o ângulo assustador, ela comentou, cutucando Thomas. O que você acha? Deveríamos acampar e ver se as árvores começam a dançar. Thomas sorriu. Com certeza. Vamos montar a câmera, fazer algumas filmagens e provar de uma vez por todas que não há nada de sobrenatural neste lugar. Com isso, o casal atravessou o portão e entrou em Nidiva. O ar dentro do bosque estava fresco e parado, um forte contraste com o calor do sol da tarde. As árvores, com seus troncos grossos e galhos emaranhados, pareciam se fechar ao redor deles, criando uma copa que bloqueava o céu. À medida que avançavam no bosque, o som do mundo exterior desapareceu, substituído por um silêncio assustador. Havia algo de perturbador na forma como as árvores pareciam inclinar-se na direção deles, os galhos torcendo-se e contorcendo-se como se tentassem alcançá-los e tocá-los.
Emily estremeceu, apertando ainda mais a jaqueta. Está mais frio aqui do que eu esperava, disse ela, tentando manter a voz casual. Thomas assentiu, embora ele próprio estivesse começando a se sentir desconfortável. Ele olhou ao redor, meio que esperando ver algo fora do comum, mas o bosque permaneceu quieto, seus segredos escondidos nas sombras. Eles encontraram uma clareira no centro de Nidivan, onde decidiram montar acampamento. O chão era macio e coberto por uma espessa camada de folhas, e as árvores ao redor deles formavam uma barreira natural, fazendo parecer que eram as únicas duas pessoas no mundo. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o bosque, Thomas e Emily ocuparam-se com o equipamento. Eles configuraram câmeras em ângulos diferentes, certificando-se de capturar o máximo possível da área. Depois que tudo estava no lugar, eles se sentaram em um cobertor e esperaram a noite cair. Capítulo 2 – Olhos Invisíveis. A primeira hora passou sem intercorrências. Os únicos sons eram o farfalhar das folhas e o chamado ocasional de um pássaro noturno. Thomas e Emily tentaram passar o tempo conversando sobre suas aventuras anteriores, mas havia uma tensão no ar que tornava difícil se concentrar em qualquer coisa que não fosse a escuridão iminente. À medida que a noite descia, a temperatura caiu ainda mais e uma névoa espessa começou a se formar, rastejando pelo chão e girando em torno de seus pés. As árvores, antes imóveis e silenciosas, agora pareciam vivas e em movimento. Os galhos balançavam suavemente, embora não houvesse vento para causar isso. Emily olhou para as imagens da câmera, notando que a névoa estava começando a obscurecer a visão. Eu não gosto disso, ela admitiu, sua bravata anterior desaparecendo. Parece que estamos sendo observados. Thomas encolheu os ombros, embora não conseguisse afastar a sensação de desconforto que se instalara em seu peito. É apenas a atmosfera, disse ele, tentando parecer confiante. Este lugar foi projetado para fazer as pessoas se sentirem assustadas. É tudo psicológico. Mas mesmo enquanto falava, não conseguia ignorar a sensação de que não estavam sozinhos. As sombras pareciam se mover nos cantos de sua visão e, de vez em quando, ele pensava ouvir sussurros fracos carregados pelo vento. As horas se passaram e o casal ficou cada vez mais ansioso. As câmeras continuaram gravando, mas nada fora do comum apareceu nas telas. Era como se Nidivan estivesse escondendo deliberadamente seus segredos deles, esperando o momento perfeito para atacar. De repente, o som de uma música distante encheu o ar, uma melodia assustadora que parecia vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. O casal trocou olhares nervosos, sem saber o que fazer com isso. Isso deve ser algum tipo de cerimônia religiosa, sugeriu Emily, embora não parecesse convencida. Thomas franziu a testa, o coração batendo forte no peito. A esta hora, duvido. A música ficou mais alta, mais insistente, e com ela veio o som inconfundível de passos, suaves, rítmicos e cada vez mais próximos a cada segundo. Thomas, você ouviu isso? Emily sussurrou, sua voz tremendo. Eu ouvi, ele respondeu, seus olhos examinando a escuridão. Mas eu não vejo ninguém. Os passos continuaram, acompanhados pelo farfalhar das folhas e pelo estalar ocasional de um galho. Era como se uma procissão invisível atravessasse o bosque, seguindo um caminho que só eles podiam ver. O casal se amontoou, os olhos percorrendo em busca da fonte. Mas a névoa era espessa e as sombras pareciam se contorcer e mudar, tornando impossível dizer o que era real e o que era ilusão. A mão de Emily apertou o braço de Thomas. Devíamos ir embora, disse ela, sua voz quase um sussurro. Eu não quero mais ficar aqui. Thomas assentiu, assustado demais para discutir. Mas quando começaram a juntar suas coisas, a música parou de repente, deixando um silêncio estranho em seu rastro. Os passos, porém, continuaram, agora mais rápidos e frenéticos. Sem aviso, a névoa se abriu, revelando uma figura parada a poucos metros de distância. Era uma mulher, com o rosto obscurecido por um véu, o corpo envolto em um saree branco esvoaçante. Ela ficou perfeitamente imóvel, os olhos escondidos atrás do tecido, mas Thomas e Emily podiam sentir o olhar dela perfurando-os. Quem é você? Exigiu Thomas, com a voz trêmula. A mulher não disse nada, sua presença era tão silenciosa e fantasmagórica quanto a névoa ao seu redor. Então, lentamente, ela ergueu a mão, apontando para o centro da clareira. Emily seguiu seu olhar e engasgou. As árvores, que antes balançavam suavemente, agora se moviam em uníssono, seus galhos torcendo-se e entrelaçando-se como se estivessem executando uma dança própria. Isso não pode ser real, Emily sussurrou, com a voz trêmula. Thomas, precisamos ir. Agora.
Mas Thomas não conseguia desviar os olhos da cena que se desenrolava diante dele. As árvores pareciam vivas, seus galhos formando padrões intrincados que desafiavam a lógica. Era como se estivessem se comunicando, realizando um ritual que se repetia há séculos. A mulher de sarei branco começou a se mover, deslizando em direção às árvores com uma graça que parecia de outro mundo. O casal assistiu em silêncio atordoado enquanto ela se juntava à dança, seus movimentos perfeitamente sincronizados com os galhos balançantes. Por um momento, o tempo pareceu parar. O ar estava repleto do perfume do jasmim e a noite estava viva com o som da música e o farfalhar das folhas. Foi uma cena de beleza e terror, um vislumbre de um mundo que não foi feito para olhos mortais. Então, tão repentinamente como havia começado, a dança parou. A música desapareceu e as árvores voltaram às suas posições originais, como se nada tivesse acontecido. A mulher de sarei branco desapareceu na névoa, deixando o casal sozinho na clareira. Thomas e Emily ficaram paralisados no lugar, suas mentes lutando para processar o que tinham acabado de testemunhar. Era como se o mundo tivesse mudado e eles não estivessem mais no controle da sua própria realidade. Capítulo 3 – A Hora Proibida. À medida que se aproximava a meia-noite, a atmosfera em Nidivan tornou-se ainda mais opressiva. A névoa se adensou, obscurecendo as árvores e lançando no bosque um brilho misterioso e sobrenatural. A temperatura caiu ainda mais e o ar estava pesado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Thomas e Emily estavam amontoados, com a confiança anterior abalada pelos estranhos acontecimentos que testemunharam. As imagens das câmeras continuaram a gravar, mas nenhum deles se atreveu a verificar as telas. Eles sabiam, no fundo, que o que quer que estivesse acontecendo em Nidivan estava além de sua compreensão. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional das folhas e pelo canto distante de um pássaro noturno. Cada som parecia amplificado, ecoando pelo bosque como um aviso. Emily olhou para o relógio, com o coração acelerado. É quase meia-noite, ela sussurrou. Precisamos ir embora, agora. Thomas assentiu, mas suas pernas pareciam de chumbo. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados, de que olhos invisíveis acompanhavam cada movimento deles. A memória da mulher de sarei branco o assombrava, sua figura fantasmagórica impressa em sua mente. Quando começaram a arrumar o equipamento, a música voltou, suave no início, mas ficando mais alta a cada segundo que passava. Era a mesma melodia assustadora que eles tinham ouvido antes, mas desta vez acompanhada por outra coisa, o som de passos. O casal congelou, os olhos fixos um no outro. Os passos ficavam cada vez mais altos e rápidos, como se quem, ou o que quer que fosse, estivesse se aproximando e estivesse com pressa. Sem dizer uma palavra, eles pegaram seus pertences e dispararam em direção à entrada de Nidivan. A névoa girava em torno deles, obscurecendo seu caminho, mas eles não ousaram parar. Eles podiam ouvir os passos logo atrás deles, batendo na terra em um ritmo implacável. O pânico se instalou quando eles perceberam que estavam perdidos. O bosque parecia se contorcer e mudar ao redor deles, as árvores formando um labirinto sem saída. O som dos passos era ensurdecedor agora, tão perto que podiam sentir as vibrações do chão. Emily tropeçou, seu pé prendeu em uma raiz. Ela gritou ao cair, mas Thomas já estava ao seu lado, puxando-a para ficar de pé. Temos que continuar andando, ele insistiu, com a voz cheia de desespero. Mas já era tarde demais. Os passos pararam, substituídos por um balanço suave e rítmico. As árvores ao redor deles começaram a se mover novamente, seus galhos formando padrões intrincados que pareciam zombar do medo deles. E então, fora da névoa, a mulher de sarei branco apareceu mais uma vez. Ela ficou na beira da clareira, o véu balançando na brisa, os olhos escondidos, mas sua presença dominante. Thomas e Emily recuaram, com a respiração entrecortada. A mulher deu um passo à frente, com movimentos lentos e deliberados, como se estivesse saboreando o momento. Por favor, Emily sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não queríamos fazer mal. Só queríamos ver se as histórias eram verdadeiras. A mulher não disse nada, seu silêncio era mais aterrorizante do que qualquer palavra poderia ter sido. Ela ergueu a mão novamente, apontando para o centro da clareira. O casal seguiu seu olhar e seu sangue gelou. No meio da clareira, o chão começou a se mover, a terra se agitando como se algo abaixo da superfície estivesse tentando se libertar. As árvores balançavam violentamente, seus galhos arranhando o céu, e o ar estava cheio de um rugido ensurdecedor. De repente, o chão se abriu, revelando um buraco escuro e aberto.
O casal olhou horrorizado quando algo começou a surgir das profundezas, uma figura envolta em sombras, sua forma indistinta, mas irradiando uma energia malévola. A figura pairava acima do solo, sua presença sufocante. Era como se todas as trevas do mundo estivessem reunidas em um só lugar e focadas exclusivamente em Thomas e Emily. Eles tentaram correr, mas suas pernas não se moviam. O olhar da figura os manteve no lugar, com um poder avassalador. A mulher de sarei branco ficou em silêncio na beira da clareira, observando a escuridão se fechar ao redor deles. Thomas e Emily agarraram-se um ao outro, com as mentes dominadas pelo medo. Eles sabiam que haviam cruzado uma linha, que haviam invadido um mundo que não era para eles. A figura estendeu a mão sombria estendendo-se na direção deles. O casal sentiu um aperto frio e paralisante no coração, como se a escuridão estivesse penetrando em suas almas. Com um grito final e desesperado, eles foram puxados para o abismo, seus corpos desaparecendo no vazio. O chão fechou-se sobre eles e o bosque ficou em silêncio mais uma vez. A mulher de sarei branco se virou, com sua tarefa concluída. Ela deslizou pela névoa, sua forma se dissolvendo nas sombras, sem deixar vestígios do que havia acontecido. Nidivan ficou quieto novamente, a noite tranquila. As árvores voltaram às suas posições originais, a névoa recuou e o ar encheu-se com o churear suave dos grilos. Mas a lenda reivindicou mais duas almas. Capítulo 4 – A Dança dos Amaldiçoados. À medida que o sol nascia sobre Vrindavan, os habitantes locais seguiam com suas rotinas diárias, alegremente inconscientes dos acontecimentos que haviam acontecido em Nidivan na noite anterior. Os sinos do templo tocaram, chamando os fiéis à oração, e as ruas fervilharam de atividade. Mas Nidivan permaneceu intocado, com seus segredos escondidos sob a superfície. O bosque permanecia silencioso e sereno, como se nada tivesse acontecido. As árvores balançavam suavemente com a brisa matinal, seus galhos lançando longas sombras no chão. Ninguém notou a ausência de Thomas e Emily Parker. Eram apenas mais dois turistas que vieram para Vrindavan, apenas para desaparecer sem deixar vestígios. A polícia acabaria sendo chamada, uma busca seria realizada, mas nenhuma evidência de seu paradeiro seria encontrada. Os moradores locais, no entanto, não ficariam surpresos. Eles já tinham visto isso antes, e pessoas de fora que vieram para Nidivan, ignorando os avisos, apenas para desaparecerem na noite. Era uma história tão antiga quanto o próprio bosque, um testemunho do poder da lenda, mas havia algo diferente nessa época. As árvores pareciam mover-se com vigor renovado, os ramos esticados como se estivessem em celebração. O ar estava carregado de uma energia estranha, uma sensação de antecipação que não era sentida há anos. A lenda de Nidivan foi alimentada e o bosque estava vivo com os espíritos daqueles que foram reivindicados pela sua maldição. A Rasleela, a dança divina do Senhor Krishna e suas gopis, assumiu uma forma nova e mais sombria. Já não era apenas uma dança de amor e devoção, era uma dança dos condenados, um ritual que ligava as almas dos perdidos a Nidivan por toda a eternidade. As árvores, com seus galhos retorcidos e raízes retorcidas, não eram mais apenas árvores. Eles eram sentinelas, guardiões do bosque, sua essência entrelaçada com os espíritos que habitavam dentro dele. A noite era o domínio deles, uma época em que o véu entre os vivos e os mortos era mais tênue e a dança podia começar. Quando a noite caiu mais uma vez, o bosque ganhou vida. A música voltou, suave e assustadora, levada pelo vento. As árvores começaram a balançar, seus galhos movendo-se em perfeita harmonia, como se fossem guiados por uma mão invisível. E no centro da clareira, as sombras se reuniram, formando a figura que havia reivindicado Thomas e Emily. Ficou em silêncio, observando enquanto as árvores dançavam. Sua presença era um lembrete do poder que estava escondido dentro de Nidivan. A mulher de sarei branco apareceu novamente, sua figura fantasmagórica deslizando pela névoa. Ela se juntou à dança, seus movimentos graciosos e fluidos, o véu balançando na brisa. Ela era parte de Nidivan agora, sua alma ligada ao bosque, assim como os outros que vieram antes dela. A dança continuou durante toda a noite, um ritual que não teve começo nem fim. Os espíritos dos condenados moviam-se em perfeita harmonia, as suas formas indistintas mas a sua presença inegável. Eles faziam parte de Nidivan, e Nidivan fazia parte deles. Quando a primeira luz do amanhecer começou a surgir, a música desapareceu e o bosque ficou em silêncio mais uma vez. As árvores voltaram às suas posições originais, com os galhos imóveis e imóveis. As sombras recuaram e a figura desapareceu na névoa. A mulher de sarei branco estava sozinha na clareira, os olhos escondidos atrás do véu.
Ela olhou para o bosque, sua expressão ilegível. Então, sem fazer barulho, ela se virou e desapareceu nas sombras, deixando Nidivan com seus segredos. O sol nasceu sobre Vrindavan e o dia começou de novo. Mas o bosque permaneceu intocado, com seus mistérios escondidos sob a superfície. A lenda de Nidivan sobreviveu, uma história transmitida através de gerações, um aviso para aqueles que ousassem entrar em seus terrenos sagrados. Pois em Nidivan, a dança dos condenados continuaria, e os espíritos dos perdidos ficariam para sempre presos ao bosque, suas almas reivindicadas pela maldição que assombrava a noite. E assim, a lenda de Nidivan cresceu, seu poder não diminuiu com o tempo. O bosque era um testemunho dos mistérios do universo, um lugar onde as fronteiras entre os vivos e os mortos eram confusas e a dança dos condenados continuaria por toda a eternidade. Capítulo 5 – A Maldição Revelada. Semanas se passaram e o desaparecimento de Thomas e Emily Parker tornou-se apenas mais um mistério não resolvido nos anais da história de Vrindavan. As autoridades conduziram uma investigação minuciosa, questionando os moradores locais, analisando imagens e até trazendo especialistas espirituais para entender o que poderia ter acontecido, mas nenhuma pista foi encontrada. As imagens CCTV das câmeras que eles instalaram não mostravam nada além de neblina densa e o balanço ocasional das árvores. Não havia sinal do casal, nenhuma evidência de qualquer crime, apenas o bosque silencioso e imóvel de Nidivan. A notícia de seu desaparecimento se espalhou, atraindo a atenção de entusiastas do paranormal, buscadores espirituais e céticos. A lenda de Nidivan ganhou interesse renovado, com histórias do bosque amaldiçoado circulando online e em sussurros entre os habitantes locais. Alguns alegaram que Thomas e Emily foram levados pelos espíritos do bosque, suas almas agora ligadas a Nidivan. Outros acreditavam que simplesmente se perderam na neblina e sofreram um trágico acidente. Mas aqueles que conheciam o verdadeiro poder de Nidivan permaneceram em silêncio, sabendo que os segredos do bosque não foram feitos para o mundo saber. Entre aqueles que souberam do desaparecimento do casal estava um estudioso da mitologia indiana antiga, o professor Arvind Desmukh. Ele passou anos estudando as lendas e o folclore de Vrindavan, e a história de Nidivan sempre o intrigou. Quando soube dos Parkers, decidiu investigar o caso sozinho. Arvind chegou a Vrindavan com um propósito, determinado a descobrir a verdade por trás da lenda. Ele visitou o local de Nidivan, caminhando pelo bosque em plena luz do dia, examinando as árvores, o solo e a área circundante. Mas não havia nada de incomum a ser encontrado, nenhum sinal do sobrenatural, nenhuma evidência de qualquer maldição. Implacável, Arvind investigou os registros históricos, em busca de pistas que pudessem explicar os estranhos acontecimentos. Ele se debruçou sobre textos antigos, consultou padres locais e até entrevistou aqueles que afirmavam ter testemunhado Hasleela em seus sonhos. Foi durante uma dessas entrevistas que Arvind encontrou uma senhora idosa que morava perto de Nidivan. Ela era conhecida na aldeia como uma mulher sábia, alguém que possuía conhecimento dos velhos costumes e dos segredos do bosque. A mulher, cujo nome era Shanti, acolheu Arvind na sua modesta casa, oferecendo-lhe chá e um assento junto à lareira. Enquanto conversavam, ela revelou que havia cuidado de Nidivan por muitos anos, cuidando do bosque e mantendo seus segredos em segurança. Nidivan não é apenas um lugar, explicou Shanti, com a voz cheia de reverência. É uma entidade viva, um terreno sagrado onde os espíritos do passado ainda habitam. A Hasleela de que você ouve falar, não é apenas uma dança. É um ritual, uma cerimônia que tem sido realizada há séculos, muito antes qualquer um pode se lembrar. Arvind ouviu atentamente enquanto Shanti recontava a lenda do Senhor Krishna e das Gopis, como a dança divina transformou Nidivan em um lugar de poder espiritual. Mas ela também falou da maldição que se abateu sobre o bosque, uma maldição que transformou a Hasleela numa dança dos condenados. Há muitos anos, continuou Shanti, uma jovem veio a Vrindavan em busca das bênçãos do Senhor Krishna. Ela era profundamente devotada, mas seu coração estava cheio de tristeza. Em sua dor, ela orou para que Krishna a levasse para sua dança divina, para libertá-la de seu sofrimento. Mas Krishna não respondeu às suas orações. Em vez disso, ela vagou até Nidivan, buscando consolo no bosque. Lá, ela encontrou os espíritos das Gopis, que tiveram pena dela e a convidaram para participar da dança. Mas quando ela entrou no dançar, algo deu errado. A voz de Shanti ficou mais sombria enquanto ela explicava os trágicos acontecimentos que se seguiram. A jovem, em seu desespero, trouxe consigo uma escuridão para a dança, uma escuridão que corrompeu o ritual e o transformou em uma maldição.
Os espíritos das gopis, antes alegres e cheios de vida, tornaram-se distorcidos e malévolos, e sua dança era uma armadilha para qualquer um que ousasse entrar em Nidiva após o anoitecer. Desde aquela noite, disse Shanti, a dança dos condenados continuou, reivindicando as almas daqueles que invadem o bosque. A mulher de sarei branco de que você fala, ela é uma manifestação dessa maldição, uma guardiã de Nidivan que atrai os incautos para a dança. Arvin ficou cativado pela história de Shanti, mas também sentiu um profundo desconforto. Se o que ela disse fosse verdade, então Thomas e Emily foram reivindicados pela maldição, suas almas perdidas no bosque. Mas ele estava determinado a encontrar uma maneira de quebrar o ciclo, de libertar os espíritos presos em Nidiva e acabar com a maldição de uma vez por todas. Mas à medida que os dias passavam e Arvin se aprofundava nos mistérios de Nidiva, ele começou a perceber que a maldição não era algo que pudesse ser facilmente desfeito. O bosque tinha um poder próprio, uma vontade que desafiava a compreensão humana. Era como se o próprio Nidivan quisesse que a dança continuasse, quisesse que a lenda continuasse viva. E assim, com o coração pesado, Arvin deixou Vrindavan, sabendo que os segredos de Nidivan permaneceriam ocultos e a maldição intacta. A dança dos condenados continuaria e o bosque continuaria a ser um lugar de mistério e medo, uma lembrança do poder do invisível e do desconhecido. Epílogo. A dança continua. Os anos se passaram e a lenda de Nidivan continuou a crescer. A história de Thomas e Emily Parker tornou-se apenas mais um capítulo na longa história do Bosque Amaldiçoado, uma história sussurrada entre os habitantes locais e transmitida de geração em geração. Mas Nidivan permaneceu inalterado, os seus segredos enterrados sob a superfície, os seus mistérios conhecidos apenas por aqueles que ousaram entrar nos seus terrenos sagrados. As árvores eram altas e silenciosas, seus galhos balançando suavemente com a brisa, como se estivessem executando uma dança própria. E todas as noites, quando o sol se punha sobre Vrindavan, o bosque ganhava vida. A música voltou, assustadora e bela, enchendo o ar com sua melodia. As árvores começaram a se mover, seus galhos formando padrões intrincados, e a névoa subiu, envolvendo o bosque com um brilho etéreo. No centro da clareira, as sombras se reuniram, formando a figura que havia ceifado tantas almas. A mulher de sarei branco apareceu mais uma vez, o véu ondulando na brisa, os olhos escondidos, mas sua presença dominante. A dança dos condenados continuou, um ritual que não teve começo nem fim. Os espíritos dos perdidos moviam-se em perfeita harmonia, suas formas indistintas, mas sua presença inegável. Eles faziam parte de Nidivan, e Nidivan fazia parte deles. A lenda sobreviveu, um testemunho do poder do invisível e do desconhecido, um lembrete de que alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos. A dança continuaria e a maldição permaneceria enquanto Nidivan permanecesse de pé, pois em Nidivan a dança dos condenados nunca terminaria. Os espíritos dos perdidos estariam para sempre ligados ao bosque, suas almas reivindicadas pela maldição que assombrava a noite. E aqueles que ousassem entrar em Nidivan fariam por sua própria conta e risco, pois a dança dos condenados os esperava, prontos para reivindicar novas almas e adicioná-las à lenda do bosque amaldiçoado. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.